Olá pessoal da OAB, como é que tá? Nós vamos dar dicas de direito internacional e direitos humanos para vocês. Vocês vão prestar prova agora nesse domingo e nós vamos ter que acertar essas questões, hein, pessoal? Eu sou o professor Valério Mazzuoli, estou lá sempre nos concursos, na carreira pública, dando aula lá para a Magistratura Federal, para o Ministério Público Federal, lá para a AGU, e vários pedidos. Professor, vai lá também falar para o pessoal da OAB, só fica aí na carreira jurídica, dando aula para concurso para juiz federal, vamos dar aula para a OAB também. Falei, vamos lá ajudar o pessoal, lógico que vamos. E eu tenho recebido e-mails essa semana foi um monte de e-mails que eu recebi de alunos. Eu sei que muita gente usa aquele e-mail, não aquele grosso, aquele livrão que eu tenho, grossão, que é mais pessoal de concurso, mas aquele fininho, Direito Internacional Público, parte geral da RT. Eu fico muito feliz, que eu sei que vocês estão seguindo a gente também lá nesse material doutrinário. Apesar de a gente estar lá na carreira jurídica, vamos aqui agora também. E eu quero começar cada vez mais, vim aqui falar para vocês da UAB, o pessoal do Twitter, do Facebook, segue a gente lá, @Valério Mazzuoli. Pessoal, vamos falar de dicas tanto de direito internacional quanto de direitos humanos, para que a gente possa acertar essas questões aí, né? Primeira coisa é sempre ter calma nas questões, a gente tem que prestar bastante atenção na questão que está sendo pedida, as confusõezinhas que normalmente se fazem em relação a prazo, em relação a quórum, em relação às medidas a tratados internacionais, vamos prestar atenção. Primeiro, ler bem a questão, respirar fundo e compreender o que a prova está pedindo. Não é bicho de 7 cabeças a prova da OAB, mas também não é uma coisa muito simples de se fazer, você sabe disso. O que eu posso te ajudar em direito internacional e o que eu posso te ajudar em direitos humanos? Olha, primeira coisa em direito internacional, eu tenho percebido que a OAB está gostando cada vez mais dessa parte de direito do mar. Direito do mar. Claro que direito do mar é uma matéria complexa, envolve um tratado, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Mas para as provas da OAB, basta você saber as faixas de mar. As faixas de mar. Qual que é a dica, então? São 3, basicamente, as faixas de mar. Depois da costa, pega ali como se você estivesse na praia, colocou o pé na água, depois da costa, do litoral, você tem 12 milhas marítimas de mar territorial. MT, mar territorial. Quanto que equivale 12 milhas marítimas? Mais ou menos 22 quilômetros. 22 quilômetros. É pouco, é pequeno, não é uma faixa grande de mar. Dentro dessas 12 milhas, o Brasil tem total soberania, soberania absoluta. Se você nascer num navio trafegando nessas 12 milhas marítimas, brasileiro, nato, sem sombra de dúvida, por exemplo. Crime cometido ali, crime da alçada da jurisdição brasileira, também soberania absoluta brasileira. Depois das 12 milhas marítimas, tem mais 12, que é a chamada zona contígua, ZC. Nessa zona contígua, mais 12 além do mar territorial, portanto, a partir da costa já dá 24 milhas marítimas, o Brasil tem deveres de fiscalização. Fiscalização, tem deveres para com o meio ambiente também, tem deveres de cuidado, tem deveres de fiscalizar se outros países estão entrando ali, se não estão entrando ali, quais embarcações estão trafegando por ali, tem deveres de ingerência ambiental, de cuidar dos recursos naturais, etc. Tem deveres na zona contígua, notadamente até fiscais o Brasil tem deveres. Então, mais 12 milhas a partir do final do mar territorial. Então, mar territorial 12, zona contígua 12, 24 milhas marítimas. Da costa, contadas 200 milhas, é isso que o pessoal erra, não tem 200 milhas de mar territorial. Da costa, contadas 200 milhas, tem a zona econômica exclusiva. Aí sim, o Brasil não tem mais soberania absoluta, mas a economia daquele lugar é exclusiva do Brasil. Que economia que tem no mar? Tanta, né? Tem recursos vivos e não vivos. Recursos não vivos. Petróleo é dentro dessa faixa de mar que tem os petroleiros da Petrobras é que vão tirar ali o petróleo, as plataformas petrolíferas brasileiras. E recursos vivos, peixe. Se a gente morasse na Noruega, né, pessoal, que tinha bacalhau, quantos royalties a gente ia ganhar com isso? Então a pesca, não pode vir um navio uruguaio pescar. Qual que é a pegadinha aqui? Então são 12 milhas de mar territorial, 12 milhas de zona contígua e 200 milhas de zona econômica exclusiva a partir da costa. Mas a dica é a seguinte, a pegadinha é a seguinte, a zona econômica exclusiva, diz esse tratado internacional, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela foi firmada na Jamaica, na Baía de Montego, por isso chama Convenção de Montego Bay, Baía
de Montego em inglês. Ela diz que a zona econômica exclusiva começa a ser contada a partir do mar territorial. Então ela se sobrepõe à zona contígua, entenderam? Então o mar territorial tem 12 milhas, a zona contígua tem mais 12. Junto com a zona contígua, começa a se contar a zona econômica exclusiva. Então 200 milhas a partir da costa menos 12, quantos que sobram? 188 milhas marítimas a partir do final do mar territorial. Essa é a pegadinha. Então, sem dúvida, 12 milhas de mar territorial, 12 milhas de zona contígua, 188 milhas de zona econômica exclusiva a partir do mar territorial. Se quiser contar a partir da costa, dá 200 milhas marítimas. Direito do mar. Depois, outra coisa que nós temos que prestar atenção, nos tratados internacionais. Você sabe que o tratado tem a fase da negociação e assinatura, e depois esse tratado tem que ser confirmado pelo chefe de Estado, pelo presidente da República. O presidente da República, portanto, ratifica a assinatura que fizera anteriormente. Ocorre que isso na fase internacional. No direito internacional você vê dois momentos. O presidente negociando um tratado e o presidente ratificando um tratado. São dois momentos. Ocorre que tem uma fase no meio que é a Constituição dos países que colocam. E a nossa Constituição coloca essa fase intermediária, que é depois da assinatura e antes da ratificação, que é a fase do referendo congressual, do Congresso Nacional Brasileiro. Por isso que não se pode falar na prova que o Congresso ratifica tratado. Ratificação é de competência do presidente. O Congresso referenda, ou seja, ele aprova aquela assinatura e diz para o presidente, pode ratificar. É ele, então, que aprova a ratificação do presidente. Se ele desaprovar, o presidente não pode ratificar. Então, a ratificação no Brasil é condicionada à aprovação do Congresso Nacional, que é feita mediante um instrumento que está lá na Constituição, artigo 59, vocês já viram isso em Constitucional, que é o decreto legislativo. Então, o presidente assina, submete ao Congresso, o Congresso Nacional aprova, autoriza o presidente a ratificar, e aí sim, ratificado, promulga e publica no Diário Oficial da União, esse tratado passa a valer como norma do direito brasileiro. Claro, atenção que o presidente pode não ratificar, porque a ratificação no direito internacional é discricionária. Entenderam isso? Essa é a teoria geral para todos os tratados. Ocorre que você sabe que a Constituição foi reformada lá na emenda 45, na reforma do Judiciário em 2004. E lá no artigo 5º, acho que já estudaram isso também, vem lá no parágrafo 3º que os tratados e convenções que forem aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada casa, Câmara e Senado, em 2 turnos, que é exatamente o quórum o quê, pessoal? Das emendas constitucionais. Esses tratados serão o quê? Equivalentes às emendas constitucionais. Então esse tratado vai ter nível de emenda constitucional só se for aprovado por esse rito próprio, 3/5 dos votos dos membros de cada casa em 2 turnos. Claro, com a ratificação posterior do presidente da República. O Congresso autoriza, mas se já autorizou com esse quórum, o presidente, quando ratificar, entra em vigor como se uma emenda constitucional fosse. Falando já um pouquinho agora de direitos humanos, sempre prestar atenção nos direitos humanos naquela questão da federalização dos crimes de direitos humanos. É possível, você sabe, nos termos da Constituição brasileira, federalizar um crime, uma relação de direitos humanos. Então, as questões de direitos humanos que envolvam tratados internacionais, esses crimes que deveriam ser julgados pela Justiça Estadual normal, pelo juiz estadual de São Paulo, pelo juiz do Mato Grosso, do Piauí, o juiz do Paraná, do Rio Grande do Sul, estadual, agora esses crimes vão ser julgados pela Justiça Federal. É a federalização. Então isso é possível? Isso é possível. Veio como? Também na reforma do Judiciário, na emenda 45 de 2004. E não esquecer nos direitos humanos do nosso amigo Pacto de San José da Costa Rica. O Pacto São José. E qual que foi o grande caso debatido aí recentemente, isso está sendo pedido em prova da OAB em relação ao Pacto São José? Aquele famoso conflito do pacto com a Constituição. A Constituição fala, pode prender o depositário infiel, não fala? Artigo 5º, inciso 67, diz, não há prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia ou do depositário infiel. O pacto vem e fala, só tem a prisão de alimentos, não tem a prisão do depositário infiel. Um tratado de direitos humanos chocando com a Constituição, qual prevalece? A teoria agora para a OAB
em matéria de direitos humanos não prevalece a Constituição, não prevalece o tratado, porque um é melhor que o outro. Para direitos humanos, o que é melhor é a pessoa protegida. Não é nem a Constituição e nem o tratado. Se a Constituição é a mãe da nação, ela tem que proteger melhor o seu filho. Então, qual que é a teoria aqui? É a teoria do princípio pro homine. Pro homine significa o quê? A norma mais benéfica ao homem, ao ser humano. Então, tendo conflito entre tratado e a Constituição, prevalece a Constituição? Não. Prevalece o tratado porque é a norma internacional? Não. Prevalece a melhor. Qual que é a melhor? Não prender o depositário infiel. O Supremo entendeu perfeitamente isso e disse, a Constituição garante, mas ela não é a melhor nesse caso. A melhor norma é a do pacto, que manda não prender. Então, atenção, o Supremo então julgou isso no recurso extraordinário 466343 de São Paulo, que é de 3 de dezembro de 2008, e agora, recentemente, editou uma súmula vinculante número 25. Grave essa súmula vinculante. Diz, é ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Você já viu isso? Uma súmula vinculante contra texto expresso da Constituição que diz que pode? Como que isso é possível? É uma súmula inconstitucional? Nada disso. A súmula é absolutamente constitucional, porque a Constituição diz, aplique a melhor norma. Artigo 4º, inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. E o que o Supremo fez? Aplicou a melhor norma, que nesse caso, infelizmente, não foi a Constituição, foi um tratado. Esse princípio é chamado para a prova de princípio pro homine, editou a súmula vinculante 25, aparentemente conflitante com a Constituição, mas de acordo com toda a principiologia do direito internacional e dos direitos humanos. Pessoal, desejo muita sorte para vocês. Nos últimos dias aí de revisão, peguem lá nosso livrinho resumido, Direito Internacional Público, parte geral da Editora RT. Me sigam no Twitter, @ValérioMazzuoli, com 2 E's e 1 L, e no Facebook também, Valério Mazzuoli. Pode me adicionar lá, todo dia, dicas de direito internacional e direitos humanos para a OAB. Fechou, pessoal? Um abração, contem comigo lá e até a próxima.